Olá, eu sou Rosa Werner, professora de pintura em tela da Escola Municipal de Artes Leonir Camargo Martins. Esta é a 8ª aula, a qual eu vou dar continuidade à história da arte e vou iniciar falando da arte cristã primitiva. A arte cristã primitiva iniciou após a morte de Jesus Cristo. E nesse período o povo sofria perseguições e mortes, e para enterrar seus entes queridos usavam fazer galerias subterrâneas, denominadas catacumbas. Estas catacumbas eram decoradas internamente com pinturas simbólicas nas paredes e tetos. Estes símbolos eram a cruz, a palma, a âncora, o peixe e o pastor, onde o pastor representava Jesus Cristo. Estas pinturas evoluíram aparecendo cenas do Antigo e do Novo Testamento, e esta arte era executada por artesãos, por isso a forma simples das pinturas. Nesse período, começou a surgir os primeiros templos cristãos, denominados de basílica, a Basílica de Santa Sabina, em Roma, construída no ano de 422. Contém a nave central ampla e as colunas nas laterais. O teto e o altar foram recobertos de pinturas, retratando cenas da história cristã. A arte bizantina. A arte bizantina se deu na Idade Média, onde a pintura tinha poder e riqueza. Com a afirmação do cristianismo em Roma, surgiu convenções e regras nas pinturas e mosaicos das basílicas. Estas pinturas tinham figuras altas, esguias, olhos enormes e com expressões solenes. Nesse período, as paredes das basílicas foram recobertas de mosaicos e pinturas, assim como a Basílica de Santa Sofia. Os ícones. Além dos mosaicos, artistas bizantinos criaram os ícones, que são imagens representando Cristo, Virgem com o menino e os apóstolos. Estas foram pintadas com a técnica da têmpera e a encáustica. Usavam para enriquecer a figura pintada pedras preciosas e dourado nas roupas. Essas imagens são veneradas nas igrejas e residências e são consideradas expressões artísticas religiosas. A arte na Idade Média. No século VI surgiu a criação dos trabalhos dos ourives, trabalhos em ouro, prata e metal. O brilho dos metais e as cores das pedras preciosas foram a contribuição para a criação de objetos significativos para a história da humanidade. Os ourives criaram as coroas, as cruzes, os colares, os anéis, as fivelas e os broches. A arte românica. A arte românica se destacou na semelhança das construções romanas. Suas características estão no teto com abóbadas, pilares maciços, paredes espessas e janelas estreitas. As plantas das igrejas são cruciformes, simbolizando o corpo de Cristo crucificado. A arte românica foi comandada pela igreja. As esculturas na arte românica ficaram nas entradas das igrejas e nas partes externas. Estas narravam histórias bíblicas e valores religiosos aos fiéis. As pinturas ficavam nas partes internas das igrejas e eram pinturas em afrescos, nas proporções de murais. Os temas eram a criação do mundo, nascimento de Cristo e o Evangelho. No século XIII, os afrescos de Pádua, Florença e Roma foram desenvolvidos por Giotto. Giotto di Bondone nasceu em 1266 e faleceu em 1337. Foi o primeiro pintor de afrescos reconhecido pela Igreja. Suas obras tinham a ilusão de espaço ao representar as construções, peso e curva nas formas humanas, e Giotto provocou uma revolução na pintura, considerado o pintor que rompeu com o convencional e o estereotipado da época.
É conhecido como fundador da arte renascentista. Em 1334 foi designado supervisor da Catedral de Florença e arquiteto da cidade. A bibliografia. A bibliografia que eu fiz essa pesquisa foi História da Arte da Graça e Proença, da editora Ática, Arte Comentada, da editora Ediouro, Os Grandes Artistas da Nova Cultura e o Ismos para Entender a Arte, da editora Globo. Encerramos esta aula de hoje, a 8ª aula, e damos continuidade semana que vem com a 9ª aula, continuidade com a História da Arte.